Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. O assunto interessa a você. Os problemas no fornecimento de energia elétrica no Ceará levam deputados estaduais e o governador Eumano de Freitas para mais uma reunião em Brasília. As informações com o repórter Sátrio Salles. Uma reunião hoje em Brasília entre os representantes do Ministério de Minas e Energia, Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, e Governo do Estado e Assembleia Legislativa do Ceará tem por objetivo aumentar as pressões para punição à Enel contra a má prestação de serviços. O governador Eumano de Freitas quer que o Ministério de Minas e Energia seja duro com a Enel Ceará, a concessionária que é também alvo de investigações nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, tem sido duramente criticada pela inconsistência no fornecimento de energia elétrica na Grande Fortaleza e em todo o interior do estado. A instabilidade na rede elétrica é diária, gera prejuízos materiais aos consumidores e deixa preocupação entre os empresários, especialmente da área da hotelaria. A falta de manutenção da rede tem impactos também no fornecimento de energia elétrica, como voltou a acontecer nesta terça-feira na região da Ibiapaba. A instabilidade da rede da Enel provocou a paralisação de equipamentos do sistema de adutoras, provocando problemas no fornecimento de água para moradores de municípios da Ibiapaba. Com redação do Ceará Agora, Sátiro Salles. O jornalista Beto Almeida já está preparado para entrar nessa discussão aqui sobre a Enel, que diariamente dá dores de cabeça para o cearense. Mas antes da chegada do Beto, eu vou à região da Ibiapaba trazer o Carlos Alberto, que nos traz mais detalhes sobre esses novos transtornos gerados pela Enel no fornecimento de água da região da Ibiapaba. Sem energia, as adutoras, os equipamentos não funcionam. Como consequência, a população paga o preço da falta de água, como conta agora o repórter Carlos Alberto. Bom dia, Luzenor. Bom dia, jornalista Beto Almeida. Luzenor, ontem à tarde, mais uma vez, a região da Ibiapaba sofreu com problemas de falta de água devido aí a um desligamento emergencial pela CAGES. E a causa, mais uma vez, a Enel. Falta de energia elétrica da Enel em uma das estações da CAGES, localizada no distrito de Caruataí, Olinda, em Tianguá. Todas as cidades da Serra da Ibiapaba, portanto, ficaram sem água na tarde de ontem e só no início da noite a energia voltou, sendo retomado aí o bombeamento da água pela CAGES. Esse é um problema constante aqui na região da Serra da Ibiapaba. A população não tem mais a quem apelar devido aí à má prestação de serviço ocasionado pela Enel aqui no Ceará. Carlos Alberto de Tianguá, para o Alerta Geral. Valeu, Carlos Alberto. As queixas, as reclamações, as denúncias, o nível de insatisfação dos consumidores no Ceará atinge quem está no interior do estado ou na região metropolitana de Fortaleza. E todos nós ficamos na expectativa, jornalista Beto Almeida, de que os órgãos de defesa do consumidor reajam, de que a Enel melhore a qualidade do serviço ou que o governo federal adote medidas contra a concessionária. Problemas enfrentados não apenas no Ceará, mas também em outros estados, como por exemplo em São Paulo, onde a Enel é alvo também de críticas, de denúncias de má prestação de serviço. Voltando para o nosso torrão, para o estado do Ceará, hoje tem essa mobilização do governador Eumano de Freitas, de deputados estaduais que integram a CPI da Enel na Assembleia Legislativa, junto ao governo federal. Essa reunião, o que se pode esperar desse encontro, é uma reunião para dar retorno, porque nesse cenário, Beto, acompanhamos também a apreensão de lideranças empresariais, de proprietários de pousadas, hotéis e de empresas de um modo geral que sofrem tanto quanto os consumidores residenciais, mas sofrimento maior ainda porque os prejuízos ganham uma grandeza, são superdimensionados em função da queima de equipamentos e como desdobramento da paralisação de atividades. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos nossos ouvintes. Bom, essa reunião que o governador Elmano tem hoje, a partir das 18 horas em Brasília, com o ministro das Minas e Energia, o Alexandre Silveira, vai ter a presença do líder, né, do governo Lula, o deputado federal José Nobre Guimarães, e também dos deputados estaduais aqui da Assembleia Legislativa que integram a chamada CPI da Enel. É claro, Luciano, que há alguma expectativa em relação a algumas medidas que possam ser adotadas a partir dessas pressões, vamos dizer assim, sobre o Ministério de Minas e Energia e, claro, sobre a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, que tem o poder de fiscalização, inclusive sobre o contrato de concessão que a Enel Distribuição tem hoje para nós cearenses. O governador Elmano, para, digamos assim, aprofundar essas suas críticas e ao mesmo tempo fundamentar os pedidos, ele está levando um dossiê, tá, Luciano? Um dossiê onde ele agrupa dados sobre os problemas que são mais recorrentes, mais frequentes, causados pela fornecedora, pela Enel aqui no estado do Ceará. Então nós vamos ter aqui um dossiê que ele está levando com muitos problemas em relação à interrupção no abastecimento, principalmente em equipamentos de grande fluxo turístico, como a gente já presenciou isso aqui durante o Réveillon, durante o Carnaval, durante a Semana Santa e mais recentemente no Beach Park, mas não apenas isso, na movimentação também do comércio, nas residências. Então é um dossiê, na realidade, para mostrar que o problema da Enel Distribuidora não se resume apenas ao estado de São Paulo, que está também muito aquém do que deveria estar aqui no estado do Ceará, e que por isso mesmo o governador Elmano quer e vai cobrar medidas. Na semana passada ele também esteve com o ministro, a gente tem que lembrar isso, ele fez até uma live mostrando isso, dizendo que esteve colocando para o ministro de Minas e Energia essas reclamações. A grande questão é, Luciano, isso vai trazer mesmo mudanças? Isso vai trazer alterações? Olha, o Bismarck, Maio Eduardo Bismarck, aliás, que é o deputado federal, ele até entrou, Luciano, com um pedido lá, um requerimento junto ao Ministério das Minas e Energia, propondo que lá o Ministério faça um trabalho de fiscalização das cláusulas contratuais que amarram hoje a Enel ao governo do estado, ao estado do Ceará, na prestação desse serviço. Ele quer saber, por exemplo, se o serviço está sendo bem prestado, se tem alguma cláusula que está sendo descumprida. Bem prestado a gente sabe que já não está. A gente quer saber são as cláusulas. O jornalista Beto Almeida, o que me chama a atenção é esse tipo de requerimento chegar a essa altura, porque há quanto tempo nós estamos, a população do Ceará enfrenta esses contratempos com a Enel? Já é verdade, Luciano, histórica essa situação. Então, esse blá 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 de pedir requerimento, de pedir audiência, de pedir providências, já está meio tardio, mas tem aquela expressão popular, antes tarde do que nunca. Então vamos esperar que essa mobilização puxada pelo governador Elmano de Freitas faça com que o governo federal sinta o sofrimento da população do Ceará e reaja por meio do Ministério de Minas e Energia, com punição, com ações que imponham à Enel o cumprimento de contratos que a Enel já ignorou há muito tempo. Mas, Luciano, eu acho assim também, ele tem um efeito, essa história de bater nesses pontos, você diz, parece tardio, mas eu comparo aqui, eu vou fazer um comparativo, tá? Em relação... Mas eu fiz essa observação, antes tarde do que nunca. Mas não vamos ficar também alimentando blá blá blá. Não, e também não vamos aqui sonhar que a gente vai ter a possibilidade, por exemplo, de rompimento do contrato. Isso não passa pela cabeça do governo federal, não passa pela cabeça do governo do estado, não é uma boa. Essa questão... Assino embaixo o que você disse. Isso não passa. Não criemos essa ilusão. Não criemos essa ilusão. O que tem aqui, na realidade, é a perspectiva de se fazer pressão e de que essa pressão dê resultado em relação à questão da melhoria na prestação do serviço. Lembrando que a Enel hoje tem um presidente que foi realmente empossado agora recentemente, o José Nunes, que é um extremo conhecedor desse mercado de energia. Ele está na Enel desde que a Enel ainda era Coelce, é uma pessoa que conhece bem, foi bem recebido pelo mercado local. Então, uma andorinha só não faz verão, mas se ele tiver autonomia para levar adiante muitas das coisas que ele tem como conhecimento
pessoal e inclusive profissional, eu acredito que muita coisa pode mudar. Um outro aspecto aí é que tem até hoje manchete aqui nos jornais dizendo o seguinte, que pela primeira vez, em 10 anos, a gente pode ter, em vez de um aumento no reajuste da tarifa, talvez uma queda. Ah, Luzenor, quem dera que pelo menos isso. É a Enel tentando fazer aí um afagozinho. A queda. Exato. Queda de poste, queda da rede elétrica, queda no fornecimento de energia, que o que nós temos, a palavra mais comum que se usa hoje na relação dos consumidores com a Enel é queda. Queda da rede elétrica, queda da estabilidade. Olha, Beto, há poucos minutos o Carlos Alberto nos trouxe aqui um relato que é repetido. Há pouco mais de um mês, ou menos de um mês, moradores e municípios da região da Ibiapaba ficaram vários dias sem água porque a Enel não fez a manutenção adequada da rede elétrica, provocou a paralisação do funcionamento dos equipamentos das adutoras e, como consequência, a falta de água. Então, queda não no preço, no custo da energia, mas sim na queda de cabelo para quem fica preocupado com queda na prestação de serviço. Mas, Luzenor, só para a gente encerrar. São 7h30, mas só para encerrar rapidinho, dizer bem claro antes do nosso intervalo. É o seguinte, essa história da gente reclamar e achar que não dá resultado, tem que reclamar sim. Isso não é aquele boletim de ocorrência que você faz, que o pessoal no popular chama de boletim de otário. Não, não é. Sabe por quê? Porque se você reclama, se você sofre um assalto, por exemplo, numa determinada área, e mais pessoas também fazem aquele mesmo registro de boletim, aquilo vai chamar ao fim a atenção de autoridades. Então não deixe de fazer. A mesma coisa em relação a Enel. Tem que reclamar. Mais uma vez concordo com você e convido a você, ouvinte internauta, a não cruzar os braços e a não deixar de reclamar. Grite, porque um dia nós seremos ouvidos.